1 Tessalonicenses, capítulo 2. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Versículo 5. Definitivamente, o objetivo de Paulo não era o de agradar pessoas, mas de fazer a vontade de Deus. Orientado pelo Espírito Santo, suas viagens eram sempre motivadas pela sua ousada confiança em Deus. Mesmo que em meio a muita luta, nenhum obstáculo era grande demais para alguém que estava disposto a dar a própria vida para que o Evangelho fosse pregado a muitos. Paulo não buscava a glória de homens, contudo, o seu amor para com os irmãos era como o amor de um pai por seus filhos. A proclamação do Evangelho o enchia do genuíno amor de Cristo e mesmo suas próprias necessidades eram postas de lado a fim de que de modo algum a obra de Deus fosse infamada ou atrasada. Paulo destacou algo interessante neste capítulo: a forma como os tessalonicenses receberam a palavra de Deus. Apesar da profunda consideração que nutriam por Paulo e seus companheiros de ministério, a verdade de Deus foi exaltada acima dos instrumentos humanos. Eles aceitaram a palavra de Deus tal qual ela é e começaram a ser praticantes da mesma. Observemos o final do versículo 13. A palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. O conhecimento da verdade os levou à prática da verdade. Percebem a sequência? Eles creram e, porque creram, obedeceram. Ao fazer uma analogia com a vida de Abraão, Tiago concluiu: Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago capítulo 2, versículo 22. A igreja de Tessalônica tornou-se o modelo a ser seguido. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Simplesmente porque buscou seguir o supremo modelo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João capítulo 15, versículo 10. Ainda que perseguida por seus próprios concidadãos, aquela igreja decidiu sofrer por Cristo e com Cristo. Certamente, aqueles irmãos queridos eram um lenitivo para Paulo, um conforto maravilhoso por saber que não era vã a sua labuta. Para ele, era um privilégio ser um vaso escolhido de Deus para a proclamação do Evangelho. Certamente, e agora falo em nome de todos nós que compomos a equipe do Reavivados por Sua Palavra, não fomos delegados por homens, mas chamados por Deus. E a nossa alegria e conforto está em saber que muitos têm sido reavivados, não por nossas palavras, mas pela palavra de Deus, que está acima de toda e qualquer palavra humana. Que estamos unidos num só propósito de exortarmos, consolarmos e admoestarmos uns aos outros, para que possamos viver por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Por isso que hoje fazemos das palavras de Paulo as nossas. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E de coração declaramos que vos tornastes muito amados de nós. Deus continue operando em nossa vida a transformação que somente a sua palavra pode operar. Vigiemos e oremos. Bom dia, amados de nós.
Rosana Garcia Barros.